Gênesis, capítulo 46. Diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito: Rúben, o primogênito de Jacó, os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerar. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar: Tola, Puvá, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Zera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rois, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Russim. Os filhos de Naphtali: Jasreel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel. A estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2.
todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Vamos voltar então a Jó, agora no capítulo 34. Jó, capítulo 34, diz assim: Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com os homens perversos. Pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente, morrem.
No meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda ao povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais. Ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Capítulo 35. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer: a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho eu se não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam, chamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhe dará atenção. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria.
Que Deus abençoe a porção da sua palavra.